Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia, esse podcast que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. E como sabem, esse podcast é para trazer informação, para trazer conteúdo, para trazer coisas que possam agregar em nossa vida. E hoje eu quero muito falar com vocês sobre o tema autismo e para isso eu chamei aqui a psicóloga Gleice Amorim para que a gente possa abordar um pouquinho desse assunto de uma forma mais profunda, né? Porque muitas das vezes esse tema não é muito falado e tem um boom aí de informações, mas as pessoas não falam tanto sobre isso. Então, sem mais delongas, Gleice, muito obrigado pela sua presença aqui, por aceitar o convite e fica à vontade. Me fala quem é a Gleice Amorim, por gentileza. Bom, eu sou psicóloga, eu sou uma pessoa autista também, tive meu diagnóstico na vida adulta. Sou mãe de uma criança autista também, ele tem 6 anos. E, bom, falar de mim também, eu sou apaixonada por gatos. Muito. Quantos gatos você tem? 2. Nunca passa de um, nunca deixa de ser um só, quando a pessoa é apaixonada por gato. Eu queria mais, mas não cabe. Só tenho 2. Gosto muito de Netflix também, muito de séries, enfim. Essa sou eu acho. Bacana, muito bom. E me diga, assim, você é psicóloga e a parte, se eu posso colocar assim, interessante é que você é autista. Então você tem, por vivência, no sangue, na pele, o que é ser um autista. Mas antes de falar disso, eu quero saber por que você decidiu ser psicóloga, o que te chamou a atenção, por que você quis seguir esse caminho. Porque muitos falam assim, psicologia por amor, tal, etc. Até pode ser, mas eu quero entender melhor qual foi a sua decisão. É interessante você falar isso, porque geralmente a gente vê dando voz para falar sobre o autismo para profissionais da área, não menosprezando, né? A pessoa estuda para poder falar daquilo, mas a comunidade autista sente muita falta de nós mesmos falarmos sobre o autismo, Exato. né? Então é importante ter esse espaço. Sobre a minha formação na psicologia, na verdade eu tenho uma primeira formação, me formei em administração de empresas. Foi minha primeira graduação. Sim. Com 21 anos, eu acho que eu me formei. Então, eu segui ali, sei lá, quase 10 anos ou 8 anos trabalhando em RH. E eu comecei a fazer terapia com 19 anos e eu comecei a me encantar com o trabalho da psicóloga. Foram 10 anos passando com a mesma terapeuta. E eu falei, nossa, acho que esse negócio é legal, posso tentar ajudar outras pessoas. Gostei. Aí eu resolvi me matricular na psicologia. Até então eu não tinha filho, não sabia nada sobre o autismo. Comecei na psicologia. No primeiro ano do curso, eu engravidei, do primeiro pro segundo ano. Aí eu quis trancar, porque eu não dei conta assim, de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu quis trancar a faculdade. Depois que ele nasceu, com 1 ano e pouco, eu voltei. E aí aconteceu tudo junto, porque eu descobri os sinais de autismo nele muito cedo. Então ele começou a fazer terapia com 1 ano e meio, mais ou menos. E a faculdade acontecendo junto e o diagnóstico do Bento acontecendo junto. E aí foi aí que eu acabei escolhendo a psicologia, mas aí a psicologia acabou me levando a um interesse maior pelo autismo. Eu acho que hoje, assim, quando a gente vai discutir ali hiperfoco dentro do TEA, eu acho que o meu hiperfoco acaba sendo o autismo. Um dos meus hiperfocos é o autismo, porque é um assunto que eu consumo muito e consigo falar disso o tempo todo, entendeu? Sim, que bacana. Porque assim, você não foi com a ideia de trabalhar com o autismo, só que a vida te levou a fazer isso. Por mais que você seja autista, você não foi, né, no sentido de, vou fazer por conta. Talvez tinha ali alguns desejos pequenos, Sim, talvez. mas eu nem imaginava que eu tava no espectro. Meu diagnóstico foi depois? Meu diagnóstico foi esse ano. Sério? Então é recente também. É. Então você entrou na psicologia sem saber. Sim. É interessante isso, porque geralmente, né, as pessoas começam a trabalhar alguns sinais de autismo bem novinho, tal, igual foi com o seu filho, tal. Como foi pra você descobrir tão de forma tardia, assim? Então, é porque o autismo, antigamente não falava do mesmo jeito que a gente fala hoje sobre o autismo.
Então não tinha ali formas de rastreio numa primeira infância como a gente tem hoje. E eu não fui uma criança que tive, por exemplo, atraso de fala. Eu não tive. Alguns estereótipos, né? Alguns sinaizinhos. Que geralmente a fala é onde os pais vão procurar ajuda porque é uma coisa muito esperada. Evidente, né? A gente tem lá os marcos do desenvolvimento. O que os pais mais esperam? Que a criança fale, que a criança ande. E, então eu não fui uma criança que sinalizei atraso de fala. Sim. Beleza. Eu cresci ali sendo vista como uma menina muito tímida. Na adolescência eu cheguei a ter outros diagnósticos, como, por exemplo, fobia social, síndrome do pânico, tive diagnóstico de ansiedade, enfim. E ninguém nunca cogitou sobre autismo. Até porque, né, tem um estereótipo de como é uma pessoa autista. Aí, quando eu comecei a desbravar esse universo por causa do Bento, eu falei, tem alguma coisa de estranho aí, né? E eu não sou parecida com o Bento. Não é porque eu olhava ele e me imaginava dentro do diagnóstico. Mas é porque eu comecei a mergulhar muito no assunto e comecei a ver pessoas autistas adultas, porque também não falam sobre isso. É raro você ver. É quase uma cortina de fumaça, né? Você fala de autismo na infância e esses pais, eles se preocupam muito com o futuro, justamente porque eles não veem autistas adultos. É isso mesmo. E aí eu comecei a ver algumas coisas, eu comecei a me identificar, mas eu, né, não defendo um autodiagnóstico. Eu falei, bom, preciso de alguma ajuda. Aí eu passava com médico, eu já tomo remédio para ansiedade, aí eu comentei com ele falou, pra que você quer esse diagnóstico? Hoje, com mais de 30 anos nas costas. Eu falei, eu não sei, é uma dúvida que eu tenho no meu coração, eu queria saber. Exato. Eu acho que eu sou uma pessoa autista. Aí ele falou, olha, vou te encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, né? Porque na sua idade já dá conta de talvez mascarar ali algum teste, né? Enfim, aí me mandou para avaliação, eu fiz, levou um tempo. Fiz do final do ano passado para o começo desse ano. Aí na avaliação deu lá o meu QI, que era um QI acima da média, e o TEA, né? A hipótese de TEA. Quem convivia comigo falava, acho que vai bater no TDAH. Porque eu era toda atrapalhada, mas na verdade bateu a minha memória, a minha atenção, ela deu superior. O que deu mesmo déficit era o teste de TEA. Aí eu peguei o teste, eu falei, o que eu vou fazer com isso agora? Vou falar com alguém que minimamente vai me ouvir, porque eu não quero que a pessoa fale, você casou, você tem filho, você fez faculdade, você não é autista, né? Eu queria que alguém que entendesse de autismo falasse sobre isso. Aí eu chamei a médica que deu o diagnóstico do Bento em 2018, eu acho. Ela uma psiquiatra, ela não mora mais aqui em São Paulo. Falei a situação pra ela, se ela podia me atender. Aí eu mandei a avaliação pra ela me atendeu e bum. Aí em uma consulta ela fechou o diagnóstico, fez um laudo, né? Toda a minha infância eu carreguei ali um traço de uma pessoa no espectro, mas que muito possivelmente foi se ajustando, né? De acordo com o tempo, com comportamento adaptativo, enfim. Sou uma pessoa autista que sobreviveu na selva. É isso que eu ia falar, que conseguiu lidar com todo tipo de situação, né? Sim. Que geralmente, por exemplo, eu acho que foi mais difícil porque você não sabia e talvez conviveu com algumas situações que não se explicavam. Exato. Né? Não tinha uma clareza e você ficava naquela, né? Era por isso que eu queria o diagnóstico. Porque quando ela me deu o diagnóstico, eu chorei horrores. Foi uma chamada de vídeo, né? Ela mora em Floripa, agora ela me atendeu. Eu chorei, ela, por que você tá chorando? Eu falei, porque agora eu tô respondendo algumas coisas, me perdoando por algumas atitudes que não é culpa minha. E eu tava tentando me encaixar em um lugar que talvez não era meu, entendeu? Sim. E hoje eu consigo me perceber e me respeitar muito mais, me vendo como uma pessoa autista. Sim. Que todo mundo tem limitações, mas enfim, o espectro ele traz ali algumas limitações, né? Sim. E aí eu passei a compreender. Perfeito. Assim, porque é exatamente isso. O fato de você não saber te gera uma angústia. Exato. Né? Você fica tipo... E aí, será que isso corresponde a, por exemplo, ao autismo, né? Outras situações, tipo, isso corresponde a tal coisa, a X situação que eu passo? Você nunca sabe, você nunca tem essa noção. Agora, quando você tem, por exemplo, não que você vai, igual a gente fala para os pais às vezes, não rotular, né? Mas sim entender, usar disso para, tipo, vamos entender quais são as situações que afetam essa criança, ou no seu caso, que me afetam, né? Exato. É muito interessante isso, porque ajuda, facilita.
né? Sim. A compreensão de muita coisa do cotidiano, né? Mas é muito bom saber disso, porque assim, como você falou, o autismo ele tá sendo falado, mas ainda assim não acho que tem uma disseminação tão boa, tão grande quanto deveria. E é muito interessante quando se traz uma pessoa que faz parte desse mundo do TEA e traz a clareza para nós, como você. E aí eu te pergunto, dentro da sua vivência, e juntamente com tudo que você já aprendeu como psicóloga e tudo mais, explica para nós o que é o autismo, porque muita gente não sabe. Às vezes, talvez para nós, sendo psicólogos, tá muito claro, tá muito desenhado, então pra gente que já atendeu ou atende pessoas que têm ou então que tem um laço, tá muito mais claro. Mas muitas pessoas às vezes não sabem o que é. Explica pra gente o que é o transtorno de espectro autista, como isso funciona, às vezes até o termo, você tem que falar autista, autismo, TEA. Explica pra gente todo esse emaranhado que as pessoas ainda têm que entender. Vamos fazer desenrolar hoje. O TEA, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Até não sei que ano que era, mas ele ainda era considerado lá uma perninha ali da esquizofrenia, mas depois conseguiu separar, né? E colocar o transtorno do espectro como uma coisa individual e separado da esquizofrenia. Assim, a gente não vê o autismo como uma doença, porque não é uma coisa que precisa ser curada, é só uma forma que o indivíduo se apresenta no mundo. E acho que ali o cérebro, né, dessa pessoa, ele processa talvez as informações ali no ambiente de uma forma diferente. A área que mais tem comprometimento para uma pessoa autista é a área de socialização e de comunicação. Não é que... Aí que eu acho que é curioso, porque as pessoas pensam que o autista... então é autista, não gosta de se misturar, mas o autista gosta de conversar, mas o fulano ali fala tão bem. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Às vezes não vai fazer, né? Pensando na primeira infância, vai ter atraso da fala, às vezes. Vai ter uma dificuldade de interagir ali na escola, enfim. Mas esse tipo de habilidade, se tiver uma intervenção adequada... essa criança, ela vai aprendendo, ela vai adquirindo ali, conseguindo sobreviver dentro do espectro e da sociedade. Porém, vão ter coisas ali que o autista ele não vai conseguir pegar, um traquejo social, uma leitura, às vezes, facial. Isso também envolve comunicação, entendeu? Ou eu chegar e te conto alguma coisa, né? Então, eu sou uma criança autista, eu chego e te conto alguma coisa. Ai, mãe, você vê que na escola foi muito legal hoje e tal... Aí você, mas e a pro? Tal, já virou as costas e foi embora. Então, assim, isso envolve interação social que às vezes pro autista não faz tanto sentido. Então, a área que mais pega pro TEA é a área de comunicação e interação social. O autismo, antes ele estava sendo dividido ali como um grau, né, grau de autismo leve, moderado e severo. Com a revisão do Manual Estatístico de Doenças Mentais, o DSM-5, a gente vai pensar que um autista, ele é autista. Não vai variar o grau de autismo. Até um tempo atrás era separado assim, né? Acho que não tem nem um ano ainda. Não, o que tá entrando, né? Ainda tá F84. Quando vier um novo CID, mas a gente já tá tentando mudar essa ideia, porque... Até eu tinha essa ideia de grau. O que muda é o grau de suporte, não é o grau de autista. Sim, entendi. Porque é essa questão, né? Eu mesmo até um tempo atrás, até agora, 2 segundos atrás, eu entendia que sim, né? Porque há um ano atrás, quando eu, por exemplo, já atendi ou então recebi esse tipo de paciente, éramos levados a entender que, qual que é o grau, né? Ainda tem isso bem forte. Mas o que varia é o grau de ajuda que esse indivíduo vai precisar, que é grau 1, grau 2 e grau 3. Sim. O autista, ele é autista. Até tirou, né, aquela... Antes a gente tinha separado, né, leve, moderado e severo. E aí tinha lá Asperger, blá, 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 blá. Tinha várias coisas, né? Aí era uma lógica meio higienista, né? Eu separava o que era Asperger, que teoricamente ele vai ter um QI um pouco mais elevado. Ele vai ter um funcionamento um pouco maior dentro da sociedade. Então, era uma lógica higienista. Quando parou de usar esse tipo de nomenclatura, a comunidade autista comemorou muito. Porque antes ficava uma ideia muito de... menos autista, ou menos autistas, ou mais autista, porque é o grau mais comprometido. E aí rolava, parece que até uma disputa de sofrimento. Um preconceito entre eles mesmos.
Então, assim, a gente comemorou muito que tirou essa lógica, porque o autista, ele é autista. E ponto final. Né? E aí o nível de ajuda que esse indivíduo vai precisar ao longo da vida vai variar, né? De acordo com a idade, de acordo com as intervenções. Então nós temos que pensar que não é mais o grau do autismo, e sim o grau de intervenção. Grau de suporte. Grau de suporte, perfeito. Para que possa atender esse autista da melhor forma possível. Para que esse indivíduo possa sobreviver na sociedade, né? Sim. Seria o termo realmente sobreviver à sociedade? Eu acho que para esse indivíduo funcionar na sociedade, melhorou? Melhorou. Não, mas é porque assim, quando você fala sobreviver, eu penso assim, será que que realmente eles pensam isso? Que, tipo, eles estão sobrevivendo? Porque isso às vezes acontece, né? Vocês, tipo, estão com tanta gente preconceituosa, tanta gente normal, que, eu recebi um laudo de autismo, então eu tenho que, sabe, meio que toda hora buscar, lidar e sobreviver à sociedade, né? Então, isso talvez aconteça também. Eu penso muito que acontece. Pra se principalmente ajustar, talvez. Pra se ajustar. Então, aí se eu pego ali, eu tenho uma criança, e aí tem os marcos, ela tinha que estar fazendo tal coisa sozinha, e ela não faz, a gente pensa num grau de suporte. Se é uma criança que precisa de uma ajuda total, a gente pensa em outro grau de suporte. Sim. E vai ter adultos, né, no espectro, que vão estar ali, vão precisar de um grau de suporte 2 ou 3 também. Né? Então é grau 1, grau 2, grau 3. Perfeito. É muito bom saber disso porque é perceptível que as coisas estão se atualizando. É igual quando a gente pensa na luta antimanicomial. Sim. Né? Porque era louco. Sim. Isso é louco, é banho de água fria, é eletrochoque e tal, etc. É uma lógica higienista também. Exato. Aí a gente leva pro autismo e percebemos isso, que há menos de um ano, porque eu lembro que até o ano passado o pessoal falava de graus, Asperger, isso, aquilo, parará, pororó. E a gente traz para um lado mais humanista da coisa, né? Está se atualizando, está sendo mais empático, talvez, né? E isso se torna menos grosseiro, né? Aí muda para a vivência de, tipo, se ajustar e não mais sobreviver, né? Pode ser. Sim. Pensando nisso, nos graus, por exemplo, você se considera em qual grau de suporte? Acho que grau 1. Grau 1. E, por exemplo, o seu filho, o Bento? Também. Também? Certo. Na sua vivência profissional, você atende pacientes, atende os pais dos pacientes. A maioria deles estão em que grau de suporte? Você consegue meio que, assim, trazer uma média? Difícil essa pergunta. Até porque ela nem tá no roteiro, né? Eu acho que tem bastante criança de grau 2, talvez. Sim, entendi. Certo. Me explica como é o diagnóstico de uma criança que é autista. Como isso funciona? Porque você explicou o seu, e o seu foi no sentido mais tardio da coisa. Como é, por exemplo, o começo de tudo? É assim, acho que meu filho tem autismo, ele tem sinais de autismo, até, por exemplo, o processo, não precisa ser, pode ser resumidamente, você precisa falar tudo, mas qual que é o processo de de suspeitar que meu filho é autista até ter o diagnóstico? O autismo, ele não tem nenhum exame, né, que a pessoa vai lá e faça e comprove que ela é uma pessoa autista. Não tem nenhuma característica física também, né? E não pega na gestação, por exemplo, enfim. Geralmente a criança, ela começa ali a se desenvolver e ela, teoricamente, ela tem que apresentar os marcos do desenvolvimento que é esperado para a idade. A maioria dos pais procuram ajuda, como eu falei, quando sinaliza o atraso de fala. Lá pelos 2, 3 anos, 3, 4 anos, na verdade. Antes não. Até? Sim, a gente tem criança de 1 ano e pouco fazendo terapia. Meu filho faz terapia desde 1 ano e 4 meses. Entendi. É porque, por exemplo, eu não sei se eu falei com 1 ano e pouco, mas geralmente não sei. Fala com 1 ano e pouco? Mas aí tem que estar soltando umas palavrinhas, sim. né? Tem várias coisas que você consegue perceber nesse primeiro momento. O brincar da criança, se tá funcional ou não. A questão do contato visual, quando chama e a criança não responde pelo nome. Às vezes a escolinha sinaliza, ele
parece que não escuta quando a gente chama, quando a gente faz algum barulho, enfim. Perfeito. São coisas ali que podem aparecer nessa primeira infância bem precoce. E são os primeiros sinais de que pode ser que a criança tenha autismo. Pensando ali num, tipo, bebê mesmo. Aí, geralmente, essa família, ela vai procurar o pediatra, que é um profissional que tá ali do lado e que ela confia. Sim. A gente fica torcendo pra ser um médico que valide a família, porque eu já ouvi de tudo. Mas aí o médico validando a família, geralmente encaminha para um neuropediatra, que é a pessoa mais indicada, ou psiquiatra infantil. Mas hoje em dia eu vejo que a maioria é neuropediatra. E aí esse médico quem vai ter o poder ali de fechar o diagnóstico ou não, de pedir para esperar mais um pouco. Mas assim, o que eu sempre falo para as famílias que eu atendo, né? Quando a criança começa num processo de investigação, o diagnóstico ele vai ser uma consequência desse processo. O mais importante é procurar ajuda, procurar intervenção, para trabalhar o que a criança tem de atraso. Porque não pode perder tempo. Sim, o diagnóstico vai ser uma consequência disso tudo. O importante mesmo é promover estimulação, pensando ali em intervenção precoce, entendeu? Uma vez assim, deixando o autismo de lado, se a criança tem um atraso em algum tipo de fase de desenvolvimento, por que não tratar independentemente de ter ou não autismo? E mal não vai fazer as terapias. Né? Eu tinha um professor, e ele era muito antigo, né? Era muito antiquado. E na supervisão ele falava assim, psicoterapia não é de galinha que se oferece para todo mundo. Na época, eu fiquei muito pé da vida com ele, pra não usar palavras chulas aqui, mas eu fiquei muito incomodado, porque que mal faz? Sim. Né? Ele falou, tipo, no sentido de, não é pra todo mundo terapia. Como assim? Se, por exemplo, essa criança tá com um atraso, por que não? Né? Eu entendo a ver, então nesse caso ele precisa da canja de galinha, mas que mal vai fazer uma terapia? Sim. Né? Você vai pagar pra ver? Exato. Você vai deixar ver se acontece ou não? Sim, exatamente. O ideal é que procure ajuda, né? Porque até os 6 anos, a neuroplasticidade da criança tá em estopim. Exato. É o momento de estimular. É a hora, agora que ele tá funcionando. Hoje a gente consegue falar de intervenção precoce ali em bebê de menos de 1 ano, entendeu? Como funciona? Em menos de 1 ano, tipo, com meses de idade. Você não tá lá dentro, né? Você pega só os pais. Não, lá na clínica nem tem bebê tão titiquinho assim. Lá onde eu trabalho a gente tem criança um pouquinho maior. Mas é que antes do ABA tem o Denver, né? Que aí é uma estratégia de intervenção comportamental também. Sim. Mas pra titiquinho mesmo. Então eles conseguem trabalhar. Perfeito. É bom saber, porque tem essa questão dos pais acharem que só depois de tal idade eu posso levar meu filho. Isso prejudica muito também. Às vezes as pessoas pensam que precisa do diagnóstico para começar a terapia. Não, tem que trabalhar o atraso. Exato, mas aí vem aquilo que você falou. Se pega um médico psiquiatra, ou então um neuropediatra que ele não entende, ou então que não valida o que está acontecendo, ele vai falar, só dar um chá de camomila, brincando aqui, né? Chá de camomila que resolve. Não é assim que funciona, né? Aí a pessoa fica de mãos atadas, porque é um profissional. Porque se ela tem atraso, vai ficar estacionado, né? Ou ele vai alcançar, mas aí pode ser que alguma coisa fique pra trás, enfim. E é importante fazer aquilo de uma vez por todas, pelo amor de Deus, né? Na sua experiência e vivência dentro do seu trabalho, costuma ter autistas sendo do sexo masculino ou feminino? Qual que é a maior incidência? A maioria é menino. Menino? Tem uma explicação para isso? Então, eles até falam que tem lá a nível de pesquisa científica uma prevalência maior em meninos. Sim. Mas aí eu já li algumas coisas, né, de mais uma crítica mais social. É que eu gosto muito da psicologia social. Então, tem lá algumas críticas falando, por exemplo, que de fato o autismo ele vai se manifestar diferente na menina do que no menino. Tem uma construção social também, da forma com que a gente é apresentado na sociedade. Tem uma garota autista que eu sigo, e aí ela falou uma vez que ela fez uma provocação muito boa. Então, por exemplo, um menino, ele ganha um carrinho, aí ele vai e começa a enfileirar os carrinhos, e aí a família já sinaliza aquele comportamento de estar enfileirando o carrinho. Tem uma coisa de diferente.
geralmente a menina ganha uma boneca. E aí começam a falar pra ela, olha, você tem que cuidar dela, você tem que ver se ela tá com fome. Olha só, neném, não tem que trocar a fralda? Quer queira ou quer não, através dessa brincadeira, eu tô ensinando uma habilidade pra ela, que é de olhar pro outro. Que já é um déficit do TEA. Você tá elaborando isso. Então eu já tô colocando essa menina na frente do menino. E também tem comportamentos que a gente percebe que é mais aceito vindo numa menina. Por exemplo, uma menina mais retraída, uma menina mais na dela, ela é vista como uma menina tímida. Talvez não vai sinalizar tanto quanto sinaliza pra um menino. Isso é uma opinião minha, mas Sim. assim, uma questão mais crítica mesmo. Mas a nível de prevalência, a gente realmente vê que é muito mais em menino. Sim, sim. Podendo, assim, a gente não tem algo que firme algo, né? Algo que ratifique isso, mas talvez por essa questão de não trabalhar de uma forma mais firme, ou então de uma forma mais clara, essa questão do autismo com o menino. Sim. Né? A gente não sabe, não temos dados estatísticos ou então dados comprobatórios totais para dizer se sim ou se não, mas pode ser, né? Então fica muito aberto. Fica. Né? Sim. A metodologia que se trabalha dentro do autismo, eu sei que é o ABA, né? Uma das, talvez. Talvez uma das mais importantes ou das principais para trabalhar. Só que muita gente, talvez, ouvindo eu falar ABA, vai acreditar que é uma banda dos anos 70, 80, né? O que é ABA? Para o pessoal entender o que é essa metodologia e como ela funciona e como é que os psicólogos trabalham isso dentro do autismo. Então, quando a gente pensa ali no autismo, realmente, quando a criança tá ali na primeira infância, né, defende que o ABA, ainda até hoje, é uma ciência que é padrão ouro para ensinar habilidades para a criança. Na adolescência e na vida adulta, a gente pensa mais na intervenção no viés da TCC. Mas nesse primeiro momento, defende-se o ABA. Tem o Denver, como eu falei, que também fica ali na mesma família de abordagem comportamental, mas mais para titiquinho. O ABA, na verdade, ele é uma das ciências da psicologia, uma das formas de olhar o fenômeno, né? O fenômeno ser humano ou animal, porque também dá pra gente condicionar o animal, enfim. Mas o behaviorismo, na verdade, a gente consegue atender qualquer pessoa dentro da ciência do behaviorismo. Só que aí ficou muito conhecido dentro do universo do autismo, porque realmente tem uma eficácia muito grande. A gente consegue rastrear ali, por exemplo, gaps de comportamento que a criança tem. Ela deveria estar fazendo xxx e não faz. O protocolo de rastreio dentro do ABA levanta isso. E intervenção, a equipe consegue ensinar essa criança essas habilidades. Sim. Por isso que ficou tão conhecido, entendeu? Como você bem disse, pelo fato de o pessoal usar muito, né? É que vem de fora, né, o ABA. Vem dos Estados Unidos, junto com o behaviorismo, na verdade. Então, o pessoal utiliza isso como a chave mestra para lidar, principalmente com crianças, talvez. E aí fica falando que é a fórmula mágica, a solução de todos os problemas, mas realmente tem criança que não se adapta ao ABA. Exato. E quando isso acontece, como é que seria o outro meio de trabalhar com essa criança? Se ela não atende o ABA? Olha, eu já vi o método Padovan, mas eu não sei te falar sobre. Sim, eu já ouvi falar também, mas eu não sei nada disso. Tem um outro também que alguma mãe comentou comigo esses dias, mas fugiu agora. Não tem problema. Não lembro. Sim, mas a gente tem o ABA como um padrão ouro. Ele não é à toa que ele ganhou essa fama toda. Porque é uma ciência muito séria, eu sou suspeita. Sim, né? Eu não trabalho com criança. Funciona super. E eu atendo adultos dentro do viés da análise do comportamento. É uma coisa que faz sentido pra mim, entendeu? Sim, mas é bom saber se, por exemplo, uma criança não se adapta a isso, ela pode ter outro tipo de intervenção, outro tipo de metodologia que funcione, né, pra ela. Sim, a psicologia não é única, né? Exato. Por isso que tem tantas linhas e todas elas funcionam super bem com cada pessoa. Sim. É uma ideia que eu sempre trago e falo, né? Porque às vezes tem paciente que vai se adaptar facilmente a mim, que eu sou TCC, e às vezes não vai se adaptar. Aí eu falo, quando eu atendo a primeira vez, eu falo, olha, eu trabalho na TCC, parará, eu explico, faço aquele rapport todo, né? E aí a pessoa às vezes não se adapta, eu falo, não tem problema. Não vai me magoar. Eu entendo. Se você não tiver adaptado, você não se identificou com a linha que eu atendo,
não tem problema, eu te encaminho para outro profissional. É importante que você busque ajuda e continue tratando isso. Assim como sou com as crianças, vai funcionar com uma, com outra não, Sim. e por aí vai, né? É porque realmente é uma ciência que se debruçou mesmo com relação ao autismo. Aí eu acho que às vezes a forma que conduz o ABA, talvez possam ter pessoas mais engessadas ali na postura com a criança, né? Um ABA muito na mesinha, muito regradinho. E aí isso talvez possa causar algum tipo de aversão para a criança. Exato. Mas a ciência em si, ela tem uma eficácia muito grande, não tem como ninguém negar, entendeu? Sim, perfeito. Eu te pergunto outra coisa. Uma criança autista, eu vou usar o termo que eu vou usar e não se ofenda com isso, porque realmente talvez uma pergunta que muitas pessoas leigas fariam. E a ideia é exatamente essa, trazer a clareza por meio do... Porque assim, o pessoal às vezes é leigo e não sabe. Então vamos tentar trazer isso. Uma criança autista, ela consegue se desenvolver como uma criança normal? Entre aspas, 10 aspas se eu pudesse colocar. Neurotípico. Neurotípico, perfeito. Como uma criança neurotípica. Porque talvez é porque os pais pensam muito nisso, talvez. Será que meu filho vai ser 10 aspas aqui normal? É isso que eles ficam angustiados, talvez. Justamente, acho que como eu já te falei, a gente tem uma ideia de falar muito do autismo na infância. E aí parece que fica uma cortina de fumaça, assim, de como essa pessoa vai ser na vida adulta. E aí esses pais ficam ali no todo imaginário, né? A maioria dos pais que eu conheço, e aí eu vou conversar alguma coisa, a criança tem 2 anos, ele já tá pensando se ela vai ter 18, se ela vai casar, se ela vai fazer faculdade, enfim. Porque é uma coisa que anseia muito, né? Sim. E aí eu sempre falo, vamos voltar para cá, pra idade de hoje. Vamos, calma, Brasil. Né? A gente não tem uma bola de cristal, Sim. né? O autismo, ele pode vir com algumas comorbidades? Pode, né? Tem pessoas que vai ter uma deficiência intelectual, tem pessoas que vai ter um TDAH, tem pessoas que vai ter um TOD, sei lá, tem pessoa que não vai ter nada, tem pessoas que vai ter ansiedade, enfim. O autismo, ele pode trazer algumas comorbidades ali na vida da pessoa, e isso tudo vai contribuindo ali para dificultar, talvez, certas situações. E aí, acho que também tem uma ideia meio capacitista. Você sabe o que é o capacitismo? Não, explique, por favor. Quando a gente olha para uma pessoa que tem uma deficiência, tem alguma questão ali de diversidade, de divergência, né? E aí a gente parte de um pressuposto que essa pessoa pode menos do que o outro que é neurotípico. Aí até uma mãe outro dia falou que ela foi numa palestra e ela falou que um médico falou, todo mundo é capacitista. É que a gente tenta se desconstruir. E realmente. Então, assim, você olha pra uma pessoa cadeirante, ele tá andando, ele não falou nada, ele não te pediu ajuda. Aí a pessoa já bate o olho e, ai, coitado. Não, ele não é coitado. Ele tá na boa. Eles odeiam isso. Isso é capacitismo. Sim. Entendeu? Eu atendi uma vez um paciente que ele era cadeirante. E ele odiava Sim. que, por exemplo, eu empurrava a cadeira dele. Eu não te pedi nada, né? Mas por mais que isso. ele precisasse em alguns momentos, ele ia lá e se esforçava. E ia. Depois de um tempo eu entendi. Aí ele deu liberdade de até brincar com a deficiência dele. Porque é isso que eles querem. Ser normais, né? Ser inclusos. Isso é capacitismo. Então, aí, quando esse pai recebe um diagnóstico do filho, eu vejo que os pais também são vítimas do capacitismo. Sim. Então, eles já olham para esse filho ali dando uma sentença de que tá fardado ao fracasso. Sim. Entendeu? E aí, assim, quando você me pergunta, vai conseguir se desenvolver normal dentro do esperado? Não temos uma bola de cristal. Exato. Mas o que eu defendo? A intervenção precoce. Para que esse indivíduo, ele vai apresentando ali atrasos, mas que ele vai correndo contra o tempo. E vai conseguindo se ajustar e ir alcançando esses atrasos, entendeu? O ideal é sempre uma intervenção precoce para que as coisas aconteçam. E dificuldade ele vai ter, mas você assim também como a gente, tem. Né? Como todo mundo Todo tem. mundo tem. Quem não tem dificuldade hoje em dia é normal. Só que não dá pra, por exemplo, você blindar aquela pessoa, blindar aquela criança, porque você tá lesando ela. É igual quando a gente vê, por exemplo, os pais que têm filhos e chega um momento que ele tem que comer algo mais sólido, ele quer fazer a papinha o tempo inteiro. Nunca vai estimular a mastigação da criança e vai lesar aquela criança. Então, isso dentro do autismo eu vejo que acontece muito. Sim. Rola uma superproteção por conta do capacitismo. Então, eu, às vezes,
quero dar comida na boca, ou a criança que tem um atraso de fala, e aí parte de um pressuposto que se ela não fala, ela não entende. Isso também é puramente capacitismo. E aí eu não dou bronca, eu não contrario, eu não nego porque ela não tá me entendendo. E aí ela se adapta a isso, né? Tipo, Exato, aí ela fica insustentável. Todo Sim. lugar ela quer ser atendida. E aí tudo ela se joga no chão. E aí tudo é culpa do autismo. Sim. Então Aí vai também é uma sempre- questão comportamental, uma questão de capacitismo. É por isso que eu me interesso tanto por olhar para os pais. Sim, perfeito. Acho que é muito interessante isso, de você atender os pais das crianças que têm todas essas questões difíceis de lidar. Por quê? O que acontece? Eles talvez sejam as pessoas que precisam mais. Porque, Sim. olha só, a criança tem autismo, às vezes ela nem sabe que tem autismo. Nem sabe. Ela nem sabe. Ela, tô aqui na terapia e tal. Às vezes tão pequenininha, tão pequitico que não sabe. E aí o pai vem e sobreprotege. O pai vem e faz isso. O pai vem e faz aquilo. E aí vem a necessidade de você, por exemplo, como a profissional que vai atender os pais, pra meio que capacitá-los, colocá-los no eixo ali. Mostrar para eles que E é muito bom esse porque indivíduo você. também é capaz, entendeu? Sim. E é muito bom porque você, sendo autista, fica muito mais claro pra eles. Acho que eles se sentem mais até acolhidos, né? Na verdade, eles não sabem todos, não. Nem todos sabem. Não, eles Talvez sabem. hoje comece a saber. Né? Comece a saber. Eles sabem mais do meu filho mesmo. Uhum. Mas ainda assim, eles se sentem acolhidos só Sim, por ter essa muito, empatia, muito. essa Isso sim. coincidência. Isso sim. Né? É muito interessante isso, é muito bom, na verdade. Né? Você falando disso, de o capacitismo, você assistiu aquela série Atípico? Com certeza assistiu, né? Tem um spoiler, tá, galera? Spoiler. Vou dar a toninha aí. Tem uma parte que ele começa a se desenvolver, ele começa a querer descobrir os segredos da adolescência, né? Aquela coisa toda. E a mãe entra nessa onda de capacitismo. A mãe do Sam, ela é bem protetora. Isso. E aí ela esquece que ele é uma criança, um adolescente normal. Ele namora, óbvio, ele tem as imitações dele? Tem. Como socializar com a menina lá, namorando dele? Tem. Mas ele socializa... Ele é uma pessoa, tem Ele é as uma pessoa. necessidades dele, Às né? vezes é fisiológico, tudo. Mas é capacitismo mesmo. Exato, e aí eu lembro que tem uma parte que ele discute com a mãe dele, briga mesmo, né? Porque não consegue entender que ele tem possibilidade de fazer um monte de coisa, 1000 coisas. E ele mostra que pode. Óbvio, com as limitações dele, dentro da questão do grau de suporte, sim, mas ele consegue fazer. E aí mostra muito essa questão dela impedir. A irmã ajuda, não, vai lá e faz, tal, etc. Porque ela não vê A ele. irmã dele, ela trata ele muito de igual pra igual, né? Sim, sim, ela não tá nem aí. Tipo assim, às vezes ela até ultrapassa, né? Porque ela Mas, briga, assim, né? Eu falo, eu também era capacitista com o Bento. Uhum. Eu também, às vezes, achava que o Bento não me entendia. E eu percebo que a nossa relação melhorou muito quando eu passei a tratar ele de igual para igual. Tratar ele como um indivíduo, Sim. né? Como uma criança mesmo, da idade dele. Mas eu também era bem capacitista com ele. Uhum. Mas acho que isso meio que é instituído por conta da própria sociedade. Sim. Como a gente falou aqui, há um ano atrás chamávamos de leve, moderado e grave. Né? Hoje não mais. Então, é tudo. Quando você descobriu que o seu filho é autista, você foi buscar saber o que é autismo. E aí veio N preocupações, Sim. N situações que deixaram aflita, ansiosa. E aí vem o capacitismo por conta disso. E aí eu acho que é por isso que eu comecei a me identificar. Porque assim, na minha trajetória, eu comecei a perceber. As pessoas falam muito da criança, as pessoas olham muito, os profissionais, óbvio, eles trabalham com a criança. Sim. Eles olham pra criança, eles querem ver o melhor daquela criança. Sim. Mas, assim, os pais são meio invisíveis dentro desse contexto, Uhum. né? E aí foi aí que eu comecei a me interessar justamente pelos pais. E aí, quando às vezes eu recebo alguma mãe, assim, que tá investigando, que tem a idade que o Bento tinha... E esses anseios, né, de que se vai ter uma comorbidade, será que meu filho vai falar? Se meu filho vai sair da fralda? O medo de sair da fralda é muito grande. Uhum. Então, assim, isso também passou por mim, Sim. entendeu? E aí hoje eu vejo o quanto que ele se vira. O Bento, ele é fruto de muita intervenção, Com a mãe psicóloga. Não, de muita terapia desde muito cedo, assim, de a gente ter abdicado de muita coisa em prol dele, do funcionamento dele. Então, hoje ele se vira muito bem dentro
do espectro, dentro das dificuldades dele. Sim. Ele desenrola muito bem. Se você for pegar a Gleice com 6 anos e o Bento com 6 anos, ele tá anos-luz na minha frente. E isso que é interessante, porque, de novo, a gente, por mais que ele tenha autismo, a gente não rotula. Não. Né? A psicóloga Esther Rodrigues veio aqui e a gente falou exatamente disso, de não rotular pelo CID que a criança tem. Porque você acaba entrando nessa onda de capacitismo e afeta ele indiretamente ou Já diretamente. não tem expectativa, né? De como aquela pessoa vai ser. Isso é capacitismo. Isso, você não deixa... ela não vai não porque ela tem autismo. Ela não vai fazer não porque ela tem autismo. Deixa o bendito fazer o que tem que fazer e ver o que dá. Mas isso eu já fiz bastante. Acontece. Hoje eu me controlo mais. Mas antes tinha. Sim. Às vezes eu queria justificar uma situação, às vezes eu queria poupar ele de alguma situação por conta do autismo. Uhum. Hoje eu já consigo me controlar um pouco mais. Talvez com o tempo ele me provou que ele consegue se virar e aí eu soltei um pouco as rédeas. Talvez. Uhum. E isso é, pra mim, maravilhoso, né? Porque você começa a quebrar alguns tabus, né? Quebrar alguns estigmas que foram criados pela própria sociedade do que é o autismo, né? Eu te pergunto outra coisa. Como é que funciona, né? Então, como é que se dá a socialização de uma criança? Acho que você pode dizer porque você tem o seu filho na escola, mas como funciona na escola? Por exemplo, você tem que, às vezes, chegar lá e falar, olha, meu filho, ele é laudado com autismo. Você tem que trazer lá tudo, aquela documentação. Ou então, eles perguntam, você tem que falar. Como isso acontece? Não precisa necessariamente falar do seu filho, mas se você quiser, fica à vontade. Porque vem muito esse preconceito. Como isso funciona dentro do ambiente escolar? Essa pergunta é polêmica. É? Eu acho. Então, você sente a vontade pra falar? Se não quiser falar, não eu fale. falo. Vou tentar me policiar com o meu filtro social. Certo. Assim, eu acho que a gente tem uma estrutura de ensino que é uma estrutura engessada, né? A gente parte ali... Paulo Freire falava de uma educação bancária, né? Que a gente fica aqui uma pessoa detentora do conhecimento só depositando informação. Uhum. E aí parte de um pressuposto que todo mundo aprende igual, né? Eu tô aqui ensinando e todo mundo tem que pegar. E aí quando isso eu tô falando muito da minha experiência de clínica, né? Mas quando eu tenho ali uma criança que não acompanha por qualquer motivo que seja, eu sinto um pouco de falta de um reajuste ali por parte da escola para conseguir contemplar o aprendizado por essa criança. Uhum. Olha, meu filtro social foi muito bom agora. Parabéns. E aí, eu escuto às vezes relato de a mãe chegar para conhecer uma escola e, sim, escola aceita, a escola é boa, a escola tá com vaga, vamos te mostrar a escola paga. Mas meu filho é autista, a gente tem que ver, a gente tem uma cota por sala. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E acontece muito. 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 Na privada, na pública. Uhum. Tem mães que falam, será que não é melhor na privada? Eu não sei, é muito individual, porque vai ter instituição pública que também tem uma estrutura muito boa. Sim. Então não tem como colocar uma régua e definir Não qual tem. que é melhor. Sim, uma vez atendi uma paciente que ela tinha um filho autista e ele era adolescente. E era esse o ponto, ela queria achar uma escola que fizesse, que tivesse esse cuidado. E ela penou pra achar. Penou. Foi em pública, particular e tal. Então, realmente, não vai ter uma régua pra isso. Não. Dizer, é só aquela. Porque, às vezes, você se surpreende com uma escola pública Sim. que te recebe muito bem. Sim. E você se surpreende negativamente com a escola particular. E vice-versa. Que te exclui. Sim. Que simplesmente, não sei, mas tem casos que até a pessoa fala assim, não atendemos. Sim. E Por sabemos lei que, não por pode. isso que eu falo agora, sabemos que por lei não pode. negar vaga, mas acontece. Acontece muito. Se você denunciar pro MEC, por exemplo, dá um chabu danado. Né? E a mamãe até perguntou um dia pra mim, mas aí o que eu faço? Eu aperto a escola? Sim, você pode apertar. Mas aí você vai querer o seu filho ali? Eu pensei comigo, né? eu pensei, então, mas também vai ter um revés, né? É. Porque, e aí, se eu Geralmente apertar a pessoa pega o filho embaixo do braço e vai embora. Claro, porque como você vai colocar o seu filho numa escola que já de pronto negou, Sim. né? Imagina o que ele vai vivenciar ali. Mas isso acontece muito. Acontece. Essa questão de inclusão, assim, no ambiente escolar é um assunto que me entristece bastante. Uhum, Daria bastante pano pra manga. Sim.
Um dia, quem sabe, a gente pode fazer um tema voltado para isso. Autista e a escola. Eu lembro que durante a faculdade a gente precisava fazer os estágios, né? Como eu te falei, eu me formei no ano passado. E a gente estava ali no movimento da pandemia e a gente fez um trabalho remoto de justamente falar sobre isso, como que estava sendo. A gente divulgou em várias fontes e junto ali umas mães de diferentes regiões para contar um pouco como que estava sendo a educação de formato remoto somada ao aspecto de inclusão, né? Então, era um assunto que também estava bem latente, né? Estavam olhando para essas crianças. Sim. Isso a gente está falando de criança, né? Aí, se for pensar em autista adulto, para enfrentar uma universidade, enfim. Aí é outra história. Aí é outro assunto para outro podcast, para um debate enorme que pode acontecer. O aspecto de inclusão escolar dá bastante pano para manga. Assim. Sim. E como você vê, por exemplo, essa inclusão de uma criança autista no ambiente familiar, no cunho familiar? Porque assim, nós estamos falando aqui dos pais e sabemos que existe uma resistência quando se descobre, então quando se desconfia que tem autismo. Mas, e então, quando se tem o autismo e como é o convívio familiar, por exemplo? Você sente essa queixa dos pais de reclamar, que sente meio que uma rejeição da parte da família, se não? Ou melhor, se os pais estão aptos para... Ninguém está apto, mas estão minimamente abertos para entender e trabalhar essa questão? Olha, geralmente quando os pais comentam assim é sobre a avós, que é quem tá mais próximo ali da criança, do convívio da família. E aí eu não sei se os avós, por serem mais antigos, se eles têm uma visão de como uma pessoa autista deve ser ou deve se comportar. E aí se essa criança ela tem um pouco mais de funcionamento, tem um nível menor de suporte. Aí, às vezes, não quer enxergar aquilo ali, ou super protege demais. Isso é o que eu acho que eu mais consigo perceber, assim, no ambiente de família. E pior é quando, por exemplo, tem primos. Porque vem a comparação... É inevitável, né? O filho da fulana, ele não é assim, não. Né? Não, esse menino é estranho, porque o filho da fulana faz de outro jeito. Né? E assim... Às vezes nem é por mal, né? Sabe mesmo que não é por mal, é pela ignorância mesmo, por não saber. Ou, tá procurando coisa. Vocês estão procurando coisa, procurando pelo em ovo. Esse menino não tem nada. Essa menina é esperta. Aí você vê o capacitismo, entendeu? Mas aí eu acredito que seja por uma falta de conhecimento mesmo. Pela ignorância, então, né? Não entender como as coisas funcionam. Ninguém nasce sabendo, Sim. né? Você sente falta de, por exemplo, intervenção com a família? Porque, assim, te trata o filho, você no caso trata os pais e tal. E a família, o núcleo familiar, você sente essa falta? Porque eu sinto que, às vezes, por exemplo, nesses relatos que a gente tá falando aqui, os avós, tios, primos e tal, acho que eles poderiam estar mais dentro da história, né? Sim, talvez seria interessante. Até a própria escola, acho que... Agora eu vou pro macro, né? Acho que falta esses núcleos, família e escola. Quando eu falo família, não a família núcleo da casa, família, familiares. E a escola está mais dentro, né? Porque não fala muito disso. Por mais que fale, tá famosinho, tá, o pessoal postando, etc. Falta. O ABA defende que é um tripé, né? Para caminhar em prol do desenvolvimento dessa criança, é um tripé: clínica, família e escola. Então, realmente, eu acho que as escolas deveriam ter ali espaços para capacitar, para discutir, né? Para eles terem uma mínima compreensão do que é o autismo, de como conduzir ali. Porque, assim, claro que cada situação que o aluno apresente no ambiente de escola não tem uma receita de como lidar. Sim. Aí talvez a equipe que atende a criança vai orientar, às vezes visita a escola, faz uma chamada de vídeo, enfim. Mas o grosso, eu acho que seria importante esse tipo de capacitação estar sendo levada para o ambiente escolar. E a família talvez também. Eu deixo muito aberto, né? Às vezes eu atendo vó, às vezes eu atendo a cuidadora, uma babá. Então, assim, eu acho importante, então eu deixo aberto. Sim, sim. Eu quando atendo adolescente, eu falo para os pais, olha, eu vou trabalhar com vocês e com o adolescente. Sim. Se eu achar necessário chamar
o porteiro da escola pra entrar no negócio, ele vai entrar. Eu falo assim, porque se o porteiro tá no rolê, ele vai entrar. Sim. Se a avó tem um nível de intervenção muito alto, ela vai entrar. Sim, às vezes tem uma avó que fica ali todo dia com essa criança, Uhum. para os pais trabalharem. Sim. Então ela já tem um caráter de cuidado, ela já tem um caráter de educação. Então também precisa intervir na forma que ela conduz o neto ali, entendeu? Sim. Eu falo muito disso, assim, olha, quem tiver no meio do negócio aí vai entrar na dança. Eu puxo pra dentro, ó, vamos supor, surgiu um problema X e a avó, o vô tá no rolê. Vem cá, quero falar com, a próxima sessão eu quero falar com o vô, quero falar com a avó. E aí ele dança também, né? Dança entre aspas, ele entra na... É bem isso no mesmo. gigado. Tem que ser assim, né? Porque senão você não consegue, às vezes, fazer o trabalho minimamente íntegro, né? Acontece. Agora me diga, você falou que é autista e tal. Eu queria saber, muita curiosidade minha mesmo. Como é que funciona? Então, como é que você lida com o autismo, ainda mais tendo esse diagnóstico tardio? Como é que isso acontece pra você? Porque sabemos que o autismo ele tem níveis de... Esqueci a palavra? Suporte. E eu quero saber como é que pra você isso. Então, até então eu não sabia que eu era uma pessoa autista, né? Isso que é interessante. Essa é a parte mais interessante. Né, hoje eu não tenho dúvida que eu sou uma pessoa autista, né? Até então eu não sabia. Como eu falei, eu tive outros diagnósticos, eu tenho uma questão de ansiedade muito forte. Muito possivelmente foi ali uma comorbidade de uma tentativa de se ajustar, né? Qual é a leitura que eu faço hoje? Entendendo sobre o autismo e me entendendo depois de muita terapia, né? A gente tem um termo que a gente usa muito no universo do autismo, que é o masking. Você já viu? Não. O masking é que eles falam que é uma condição, seja ela consciente ou não, de eu mascarar ali certos traços do autismo para me encaixar em uma sociedade que a maioria é neurotípica. Então, vamos lá. A menina tem muito mais masking do que o menino, socialmente falando. Então, muito possivelmente, eu fui fruto de muito masking, entendeu? Pra me encaixar em uma sociedade. Talvez isso tenha me causado essa questão da ansiedade. Que foi uma forma de tentar me ajustar. A minha primeira formação, eu acho que foi fruto de muito masking. O meu percurso dentro do mundo corporativo, eu acho que foi fruto de muito masking. Contato visual, eu não suporto fazer contato visual. Mas eu aprendi que se eu não olho no olho, eu não sou uma pessoa de confiança. Se você vai numa entrevista de emprego, você não passa credibilidade. Exato, tem isso. Isso é masking. Entendeu? Então é o esforço que o autista faz pra se encaixar em uma sociedade. E olha como E foi hoje duro. eu não sei ser outra pessoa sem o meu masking. Perfeito. E olha como foi duro pra você vivenciar tudo isso, tudo isso, sem saber. Cara, é duro. Eu era uma criança chata, na minha família eu era chaveirinho, eles me chamavam assim. Por que chaveirinho? Porque eu ficava penduradinha atrás da minha mãe. Entendi. Eu era um chaveirinho atrás da minha mãe, na escolinha eu não comia, eu ia pro educação infantil, prézinho, né, que a gente falava. Eu ia e voltava sem comer absolutamente nada, eu não participava de festinha de nada, eu não conseguia socializar em aniversário, minha mãe tinha que dar comida antes de ir. Enfim, era uma criança que era vista como tímida. Sim. Né? E aí foi crescendo ali na adolescência, tentando me ajustar. Geralmente os hiperfocos, os interesses das meninas se assemelham muito com os interesses das meninas da mesma idade, então acaba não destoando, né? Sim. E muito possivelmente também a minha questão cognitiva, que deu na avaliação a média superior, que não é nenhum gênio também, as pessoas acham que é o próximo Einstein, mas não tem nada demais. Mas muito possivelmente o meu cognitivo deu conta de eu ir conseguindo me ajustar. Sim. Pra me encaixar em uma sociedade. Sim. Hoje eu consigo te falar isso, mas eu penei muito, entendeu? É o que eu tô dizendo. Você deve ter passado poucas e boas aí pra lidar com tudo isso. É uma série de preconceitos. Essa questão do contato visual é muito, porque assim, como você foi descobrir na sua fase adulta, quanto que você teve que fazer contato visual não querendo fazer, né? Eu fiz... Sabe o que é a guardinha? Sim, Eu fiz guardinha. Aqui na ABC é famosíssimo. Eu fiz a guardinha. E aí eu lembro que tinha lá sei lá,
qual era a aula, mas falava sobre etiqueta, como que tinha que se portar em uma entrevista. Pra mim foi ótimo, porque me deu ali todo o molde social de como que eu seria esperada para um ambiente de trabalho. E aí eu me ajustei com muita facilidade. Sim. E foi puro masking que eu aprendi. E aí na guardinha falava do contato visual. Então eu levei isso pra vida. Do Sim. que precisa. Exato. Entendeu? Exato. E aí explica-se muito quando você chora na hora de descobrir o seu diagnóstico. Sim. Né? E pra mim isso explica muito. Porque é igual você falou, as coisas vão meio que se encaixando. Você vai Muito. colocando a tampa em cada panela. Eu não tenho dúvida. Pra mim, mesmo que foi eu que fui atrás, né? Eu quis fazer a avaliação, eu quis ir atrás da médica, que era uma pessoa que eu confiava. Tudo isso, mesmo quando chegou, eu também vivi um luto. Porque sim. da criança a gente vai falar desse luto, né? Os pais têm uma idealização de como esse filho vai ser. Exato. E aí, quando eu recebo um diagnóstico, eu tenho que matar essa minha idealização. Então, a gente vivencia um luto com relação ao diagnóstico. Eu acho que eu também tive o meu próprio luto. E aí, também rolou um próprio capacitismo, né? Eu posso falar ou não para as pessoas. No meu trabalho, vão esperar menos de mim ou não. Enfim, eu vivenciei um pouco disso. Sim. E depois eu fui me afirmando um pouco mais, né? Como indivíduo. E acho que é um papel social. Aí eu passei a assumir esse papel social de ser uma pessoa autista, uma mulher autista. Sim. Pra mim, isso é de se orgulhar. Sim. Sabe? De, tipo, ficar feliz por ser autista. Tipo assim, Sim. descobrir as questões. Não que você vai usar isso como desculpa, mas tipo, descobrir e Sim. tal. É muito bom. E quando eu contei pro Bento, ele achou bem legal. É lógico, ele se sentiu... Porque a gente fala do autismo com muita naturalidade. Então, ele fala que ele é uma pessoa autista, enfim. Quando eu contei pra ele, ele achou muito legal. Ah, você também? Então, tamo aí, né? Sim. Como é que é pra você e seu marido, por exemplo, lidarem com o autismo no dia a dia? Tanto como um casal e como família, né? Aí incluindo o Bento no Coitado negócio. do Felipe. Isso que eu quero saber disso. Como é que foi? Eu e o Bento, a gente é muito rígido. Eu acho que a gente tem aí um comportamento bem rígido. O B muito mais do que eu. E hoje em dia, quem fica ali nos cuidados com o Bento, que trabalha de home office, é o Felipe. Então, quem se dedica ao Bento, levar em terapia, levar na escola, é ele. E é ele que tem que lidar com toda essa rigidez. Sim. Aí a gente vai aprendendo com o tempo, né? O que é que funciona mais pra um, menos pro outro. O B, ele carece de muita antecipação. Então, a gente tem um muralzinho na cozinha, a gente coloca ali o dia da semana, o que ele vai fazer. E aí, aquilo ali dá uma organizada interna pra ele, dele conseguir se antecipar. Quanto a mim, como eu falei, até então o Felipe também não sabia que eu era uma pessoa autista. Nem você. Né? E ele, nem eu sabia, mas ele acabou ali passando por muitas situações, por a gente já ter um relacionamento de muito tempo, e que não sei se mudou muita coisa, assim, a forma que ele me vê, não sei. Não, acho que- Talvez ele passou a me entender um pouco mais, às vezes eu não gosto muito de me misturar, eu gosto de ficar mais na minha, aí talvez ter um pouco mais de cuidado, por exemplo, quando vai viajar. Antes, pra mim, era muito difícil, eu não entendia. Às vezes, todo mundo ia viajar em família, eu ficava trancada no quarto. Sim. Aí, eu era depressiva, tinha síndrome do pânico. Então, eu tinha esse olhar, as pessoas tinham pra mim. A que tinha fobia social, e, na verdade, não. Eu só não conseguia me ajustar naquilo. E aí, talvez... Ele nunca foi de reclamar, mas talvez o olhar dele tenha mudado. Sim, um olhar com mais relação empático. a esse comportamento. Não capacitista, mas um olhar empático. Talvez mais empático. Só que aí também, o que me ajudou muito antes de tudo isso foi por eu ter um filho e aí criança tem rotina. Aí, como a gente viajava, eu tinha lá estipulado o que ia fazer com o Bento, levava uma comidinha pro Bento. Essa organização materna com relação ao Bento começou a me ajudar a dar uma previsibilidade e me sentir um pouco melhor nos espaços. Sim. Não, perfeito. E a parte boa do Felipe, ele estar com o Bento, primeiro aquilo que a gente falou em off aqui, de que os pais, eles precisam estar presentes, né? Porque a gente sabe que é muito mais mulheres, muito mais mães que vão, mães que abrem mão, abdicam da sua vida para cuidar do filho. E a parte boa é essa. E até eu falei pra você em off que
não precisa ser a mãe 100% nem o pai 100%. Sim. Mas por que cada um não se doar 50% e os dois terem uma vida minimamente organizada e equilibrada, né? Porque Sim. só a mãe, por exemplo, vai lá e abdica de tudo. Então, existe essa necessidade de equilíbrio e juntamente com o seu exemplo do Felipe, ele leva, ele, por estar mais presente, ele consegue... acho que tem uma maior facilidade de entender o Bento. Facilidade não. Falei facilidade, eu acho que... Eu acho que eu... Não sei, é que o Bento, ele... Acho que ele tem medo de mim, né? Ele me respeita muito, assim, muito. Ele é muito rígido. Ele fala que tem medo de mim. Ele é muito rígido. Uhum. E aí o que eu falo tá falado, assim. Então aí às vezes pro Felipe é um pouco difícil de conduzir ele. Sim. Mas eles se viram. É engraçado os dois Ninguém juntos, morreu, na verdade. Não. Tá todo mundo inteiro. Eles se viram. Dá o seu jeito. Vou contar pra mãe, ele fala. Tá todo mundo... Você chega em casa, tá todo mundo lá, não tá? Tá. Então, meus gatos. A casa não pegou fogo, Não. nem o gato tá amarrado no telhado, tá tudo bem, não tá? Então isso que importa. Isso que importa. Me conta, quais são os principais estereótipos de uma pessoa autista? Principais, assim, aqueles que... tal. Eu acho que como o autista não tem nenhum traço físico, as pessoas falam, talvez, das estereotipias. Acho que tem ali um olhar clássico de como deve ser uma estereotipia. Sim. E de que todo autista vai ter estereotipia. E eu acho que é esse capacitismo mesmo, de achar que um autista ele vai ser menos capaz, ele não vai ser um indivíduo de sucesso, ele não vai conseguir sucesso que eu digo dentro dos moldes sociais, né? Sim. Ele não vai conseguir estudar, ele não vai conseguir casar, é sempre essa preocupação, como se isso fosse, né, sinônimo de que a pessoa deu certo na vida. Sim. Eu acho que é esse tipo de estereótipo que eu mais vejo. Sim, entendi. Você falou que você com o Bento é mais rígida. Como é essa dinâmica entre vocês dois? Dois autistas na mesma casa. Como é que é essa dinâmica toda? A gente se vira bem, assim. Então, é como eu falei, o Bento, a gente já foi pegando o macete dele. Ele é rígido, mas a gente antecipa muito. Então é tudo muito na base do combinado. Sei lá. Eu chego agora, ele tá todo eufórico, ele quer me contar alguma coisa, ele quer me mostrar um jogo, ele quer fazer alguma coisa comigo. Então aí eu já faço um combinado com ele. Tá, vamos... Então a gente vê esse brinquedo aqui, e aí quando o timer apitar, que aí eu boto lá no timer do celular, que é uma estratégia que a gente usa muito no ABA. Funciona. Coloco o timer pra ele. Quando apitar, a gente vai pro banho, depois a gente vai ler um livro e tal. Sei lá, enfim. Mas aí a gente vai trabalhando combinados com ele. Entendeu? Sim. Perfeito. Então... Aí ele tem a rigidez dele com a comida, eu tenho a minha. E aí, geralmente, de fim de semana eu faço umas comidinhas e congelo. Aí a dele é a mesma coisa todo dia. E aí a minha é a minha. Sim. Aí esses dias eu fui trabalhar, eu peguei lá uma marmitinha, era dele. Falei, aí uma menina perguntou, você enjoou? Eu falei, não é que eu enjoei, é que essa não é a minha rigidez, essa é a dele. E não tinha marmita pra mim, eu peguei a dele, entendeu? Sim, entendi. Faz muito sentido. Mas é legal essa questão, por exemplo, da intervenção do ABA, que é tipo do combinado, de você organizar, porque funciona, e não somente com criança autista. Não, com qualquer pessoa. Sim. Às vezes quando eu atendia crianças, eu falo, olha, pega isso com o seu filho, tipo, dê combinados. Crianças, nós funcionamos assim, mas crianças muito mais, de você combinar e cumprir, porque eu lembro que, por exemplo, tinha um reloginho lá na sala, tá aqui. Aí a criança fala assim, eu quero brincar. Não, primeiro a gente vai fazer isso, e quando der esse horário, X, aí você vai olhar pro horário e você vai falar, tio, psicólogo, você vai conseguir... Pode falar de tio, eu não ligo. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Funcionava super. Ele se empenhava pra fazer tal coisa, e aí quando voltava... eu olhava pro relógio, ficava atendendo, não é bobo, né? Criança não é bobo. Olhava pra deu tempo, tio. Ótimo, vamos lá. E a gente é reforçado o tempo todo. A gente é controlado pelo ambiente, né? Porque aí vem aí também essas... Talvez um olhar enviesado com relação ao ABA, né? De que, tá condicionando. A criança não é cachorrinho. Mas assim... Não é isso. O ser humano, ele é controlado. Ele é também reforçado pelo ambiente. Sim. Né? Você trabalha sendo reforçado pelo seu salário. Então, assim, a gente também é controlado pelo ambiente. Eu só vou no ambiente se eu me sinto à vontade no ambiente.
Se eu vou vamos supor, eu vou numa vez no ambiente, numa reunião X, tô lá, não me senti à vontade, eu não quero mais. Sim. Se eu gostei, eu vou de novo. Sim. Acho que essa ideia até é um tabu que se cria em cima da TCC. De Também. que vamos, fazer isso aqui igual o ratinho do Skinner. Não é essa a ideia. É porque o condicionamento, por exemplo, esse que você falou do salário, é mais leve, mais aceitável pelas pessoas. Mas E a criança, o repertório de reforçador dela não vai ser tão refinado. Então, às Exato. vezes, tá difícil tomar banho, toda hora ele chora. Eu falo, dá-lhe uma... Primeiro, o que ele tava fazendo? Porque às vezes, se ele tá vendo televisão, realmente tomar banho não é interessante. Claro. Dá-lhe um timer pra hora que desligar a televisão, já estipula um combinado. Olha, desligou a televisão, não dá pergunta, vamos tomar banho? Não, já falou, agora a gente vai tomar banho. O que você quer levar? Quer levar um carrinho? Torna aquilo interessante. Isso. Dá Traz um algo, adesivo depois, eu falo. Depois que saiu do banho... depois eu te dou um adesivo da Ladybug. Mas eu tô comprando ele. Não, gente, a gente tá só reforçando o comportamento. Você falando disso e falando de banho, eu lembrei de uma intervenção que é interessante. Tipo assim, vamos tomar banho? Qual toalha você prefere? Azul ou verde? Azul ou vermelha? Tipo, ele vai fazer parte do processo, isso, né? ele entra na onda. Tipo, ele tá sendo... vamos levar o seu carrinho pra tomar banho? Nossa, o seu carrinho tá sujo, né? Vamos lavar rápido. Inventar uma história no lúdico. Mas essa eu lembrei vou tomar banho, você quer qual toalha? Você já joga atrás, você quer qual toalha? A azul ou a vermelha? Uma sensação de que ele tá controlando, que ele tá vivenciando. E ele né? não entra na onda, eles O entram. adesivo. Nossa, eu super falo pros pais do adesivo depois do banho. Sim. Talvez ele vai ter um lugar cheio de adesivo, mas... Mas eu até falei pra mamãe outro dia, pega uma cartolina e põe ali que é a coleção de adesivos. Isso, inventa e não vai, nem custa isso. É coisa bobinha, mas que... Mas também falta essa questão do aconselhamento, da ajuda que você vem e traz. Né? Porque eles não têm essa noção. Não então por tem. isso que o seu papel é importante. Foi o que você falou. Parece que é óbvio, parece que é fácil, mas não. Uma fala que eu trago pra todo mundo, e todo mundo que me conhece sabe que eu falo isso. Pacientes principalmente, eu falo, o óbvio só se torna óbvio quando dito. É uma fala que eu tenho pra vida. Eu falo, olha, só se torna óbvio quando você diz. Então, pra nós, tá óbvio. Igual eu falei assim, não é custa, tá? É simples. Mas pra eles não sabem. Aí você vem, seu papel como psicóloga dos pais, das crianças, é ótimo por conta disso. Porque eles vêm sem saber nada. Um ou outro sabe uma coisinha ali, outra aqui, mas... Vem sem nada. É ótimo isso. Perfeito. É muito legal. Eu me identifico muito. Não, perfeito. Maravilha. E qual que é, talvez, o seu maior sonho dentro da perspectiva do TEA? Qual que é o seu maior sonho dentro do mundo do autismo? De trabalho, você fala? De vida, talvez. Acho que tudo. Algo macro, assim. Qual que é o seu maior sonho? Deixa eu pensar. Pense. Porque... Acho que tem vários sonhos, né? Pensa aí, você pode falar vários também, tá? Eu acho que infelizmente a gente tem ainda uma questão social, uma questão socioeconômica que não são todas as pessoas que têm acesso a uma intervenção adequada, mas isso é bem utopia, né? Sim. Mas seria interessante que todo mundo tivesse acesso a uma intervenção adequada, né? Às vezes a pessoa tá reclamando ali de um atendimento de plano de saúde, mas na verdade é um espaço de muito privilégio. Bem ou mal, torto ou direito, você tá tendo acesso a uma clínica via convênio, né? E às vezes as pessoas ainda reclamam, mas assim, é um privilégio absurdo ter esse tipo de acesso. Então eu acho que seria interessante, né? Que as outras famílias, as outras crianças também tivessem um espaço de acolhimento, de intervenção de alguma forma. Sim. Pensando ali na infância, né? Sim, ser mais disseminado, talvez, tanta informação, mas também esse apoio, né? Essa cobertura, talvez, né? Porque, como você falou, realmente, atende pelo convênio e tal, às vezes não é o melhor dos mundos, mas ainda assim você tá tendo um privilégio que outras crianças não têm. Que famílias que são leigas ou não têm suporte, ou então não têm condição financeira, não tem esse acesso e sofrem e vivem assim, né? E não são poucas pessoas. Às vezes a gente vive numa bolha, ou então foca só numa coisinha e não vê o resto, mas muitas pessoas não têm, né? Então, acho que a disseminação da informação, começando por isso, e a luta pelos direitos também, tem que ser colocado cada vez mais para que isso seja universal, né? Seja para todos. Como a saúde mental, que a gente também vê que não é para todos, né?
Eu acho que isso é uma coisa que pega bastante. Seu maior sonho, é isso. Faz sentido. Acho que faz sentido. Muito sentido. Muito sentido. Gleice, estamos chegando no fim do episódio. Eu já te agradeço de antemão por você ter vindo. Eu sempre agradeço muito as pessoas que vêm aqui, porque sabemos que não é fácil se deslocar, sabemos que não é fácil doar seu tempo para estar aqui. Então eu fico muito feliz pela presença, pela sua prontidão em aceitar meu convite. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou e já fui logo montando um roteiro pra gente conversar, porque eu queria muito que esse assunto fosse trazido aqui. Mas antes de finalizarmos, eu costumo pedir para todo convidado dar uma indicação de livro, filme, Instagram, canal de YouTube, qualquer coisa, mas que você possa trazer essa indicação para que as pessoas possam usufruir mais disso. Olha, eu amo Netflix, já falei isso. Uhum. Então, eu tenho uma série na Netflix que eu gosto bastante. Na verdade, ela é um documentário que chama Amor no Espectro. Não sei se você já viu. Não, já vou anotar. É um documentário que foi feito, acho que um na Austrália, um nos Estados Unidos, com jovens autistas adultos, né? Entrando ali na fase adulta, enfim, que eles topam participar do documentário para prospectar relacionamento. Sim. Então tem toda uma estrutura ali no programa em prol disso, é voltado para buscar relacionamento. Aí eu gostei muito de assistir porque, novamente, a gente fala dessa cortina de fumaça do autista na fase adulta. Uhum. E aí, conseguir ver pessoas autistas na fase adulta e tentando ali se relacionar, tentando encontrar alguém pra dividir a vida, enfim. É muito legal de assistir. Sim, sim. Eu acho que isso é uma coisa que eu recomendaria, assim. É uma série que eu gosto bastante. Bacana. Eu vou deixar na descrição do vídeo para o pessoal assistir e... vou pedir também para a editora colocar aqui uma legendinha para nos ajudar também. Bacana, que bom. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Mais uma vez, gratidão por você ter vindo aqui, por ter participado. E espero que esse conteúdo, esse podcast, possa chegar em um máximo de pessoas que precisam dessa informação, precisam saber sobre autismo, precisam se integrar e deixar de ser capacitistas, pelo amor de Deus. Né? Muito bem. Então... pessoal, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilha, comente. Se você conhece a Gleice de algum lugar, comente aqui também, fale um pouco sobre como foi a sua experiência com ela. E se você gostou desse conteúdo, peço que você compartilhe e dissemine essa informação para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então, fique bem, obrigado pela audiência e até o próximo episódio de Voz Terapia.